com um palestrante internacional, que é o Dr. Sérgio Thyssen, que é médico, cardiologista e viaja aí o mundo todo nos congressos de cardiologia, falando sobre medicina e espiritualidade, sobre a espiritualidade na prática da medicina. Olha que lindo, que necessário, né? A gente fica muito feliz de ver esse espaço se abrindo cada vez mais para esse conhecimento. Então, doutor Sérgio, que prazer estar aqui com você. Doutor Sérgio, apareceu. Boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo. É uma alegria, uma honra ter a sua participação. E passo para você a palavra, para você se apresentar em mais detalhes, entrar aí no seu tema. E eu vou pedir para o Matheus tirar a minha imagem para não ficar travando. Boa noite, meus amigos. Eu fico assim, muito feliz de poder participar desse simpósio, na companhia de pessoas tão queridas, tão experientes, em todas essas questões que dizem respeito à medicina e espiritualidade como um todo. Agradeço a Eliane e que nós possamos, durante esses minutinhos que nós temos, abordar as coisas de algum modo que seja proveitoso para quem nos assista por agora ou venha nos acompanhar amanhã ou depois. Meu nome é Sérgio, sou médico há bastante tempo, depois, por questões ligadas à espiritualidade, eu procurei estudar física também, sou físico, né? Mas não com o objetivo de funcionar na física, mas por lembrar que a física é a ciência-mãe e que tudo que nós pudermos querer aprofundar, nós acabaremos tangenciando ou estudando aspectos ligados, seja à física clássica, seja à física moderna. A outra questão também é que eu sou filho de pais espíritas. Então, desde muito cedo em casa, eu escutava a respeito dos postulados espíritas, algo que foi muito relevante em todos os aspectos e que me deu o entendimento, sabe, uma visão da vida, do ser humano, uma visão melhor da medicina e eu diria até uma visão do grande todo, uma visão do universo. Então, na verdade, são três ciências que eu fui tentando como que estudá-las em conjunto: a medicina, o espiritismo e a física. Então, quanto ao nosso tema, eu gostaria de lembrar, antes de tudo, quanto a que mundo que é esse. É o nosso mundo, é o planeta Terra. Nós estamos aqui há centenas de milhares de anos. E é importante lembrar que a Terra não é um exemplo de mundo, e muito menos a nossa humanidade, a grande família da humanidade terrestre. Isso aqui também não é exemplo de realidade se nós compararmos a hierarquia dos mundos e a hierarquia dos espíritos. Então, há uma entidade muito linda que chama a Terra de um grande educandário, portanto, uma grande escola, mas eu diria uma escola muito como que primária, muito básica, porque todos vocês sabem das dificuldades do ser humano, sabem
das limitações da vida das coletividades na Terra. E eu também, aí sim, trazendo como que uma visão que vem também das nossas experiências no âmbito da mediunidade, da ciência espírita, lidando com o mundo espiritual, onde vivem bilhões de humanos, é uma população hoje superior à população dos que estão no plano material e que tem a ver muito com o nosso tema. Aliás, de diversos modos. Eu até diria que essa é uma temática para aprofundarmos mais, estendermos mais. Mas eu gostaria apenas de lembrar alguns aspectos interessantes. Então, o planeta Terra, na verdade, além de uma grande escola básica, é um grande hospital. As pessoas que vivem aqui, seres humanos, tanto os que estão com vestimentas físicas, como os que vivem agora na erraticidade, no mundo espiritual, nós temos hoje 8,2 bilhões de pessoas iguais a nós, no sentido de estarem reencarnados. Mas também nós temos, eu diria para vocês, 14 bilhões de humanos à semelhança de os que vivemos do lado de cá, só que no plano espiritual, no mundo dos espíritos. E nós estamos trocando de topografia, de lugar ao longo dos milênios. Então, é importante sabermos que temos doentes do lado de cá e temos uma infinidade de doentes do lado de lá. Então, nós temos essas dificuldades morais, evolutivas, e a medicina acadêmica convencional, vamos dizer, a medicina ocidental, porque existem muitas medicinas. Existe a alopatia, não é? Existem aspectos ligados à espiritualidade no Oriente, de tal maneira que há muito que se estudar, não é? Nós temos a homeopatia, desde Hahnemann para cá, que é algo lindo, e nós temos modalidades terapêuticas examinadas por diferentes povos provenientes e que vivem em culturas distintas. Mas é importante lembrar que a Terra é um mundo semi-primitivo. É um mundo conhecido como de expiações e de provas. É um mundo onde as pessoas que reencarnam têm uma tendência habitual, por causa de questões pendentes de vidas anteriores, a adoecerem. Então, nós temos milhares de patologias humanas. Nós temos doenças físicas, doenças as mais variadas, às vezes até que colegas médicos não tiveram a chance de estudarem, de examinarem de perto ou de cuidarem na prática clínica de doentes com essas questões. Por outro lado, vocês também todos sabem, nós temos centenas de pacientes, no caso, vivendo transtornos mentais. São milhões, mas são centenas de diagnósticos diferentes. De tal maneira que há uma ideia que nós estudamos nessa fronteira, que é o adoecimento moral. E esse adoecimento moral está por trás da depressão, da ansiedade, da ideação suicida, da dependência química, que é uma das maiores tragédias da humanidade de hoje. Nós temos um grande desafio, que são as nossas crianças, jovens e, hoje em dia, adultos também, com o transtorno do espectro do autismo. Nós temos o pânico, TDAH, o transtorno opositor desafiador. Então, os desafios se multiplicam
tanto no sentido de nós entendermos o porquê disso tudo, como no sentido de, uma vez havendo um entendimento melhor, nós podermos ajudar os doentes, fazendo algo que seja, vamos dizer, mais capaz de trazer benefícios para todos, com melhora de sinais e sintomas, alívio de sofrimento, porque, em geral, doenças, transtornos, tudo isto traz sofrimento. É uma característica inerente dos pacientes, dos seus familiares, que, de certo modo, também convivendo com eles, experimentam situações difíceis no dia a dia. Então, meus amigos, é importante nós nos lembrarmos que a história da medicina, ela é uma história de mais ou menos 6.000 anos. E nós temos doentes e terapeutas registrados, vamos dizer, da literatura, desde que a escrita se desenvolveu na Terra. Antes da escrita não havia transmissão de conhecimento. Mas há mais ou menos 6.000 anos da existência da escrita, nós temos médicos maravilhosos que foram nos ajudando a construir a história da medicina, desde então até os dias atuais, com muitos avanços, muito progresso, tanto nos aspectos mais convencionais, da medicina acadêmica, da medicina, vamos dizer, que nós estudamos nas universidades do mundo inteiro. Mas nós nos lembramos de Imhotep, no Egito Antigo. Ele é o primeiro médico da história. Nós temos a ideia de Esculápio, de Galeno, nós temos ideia de Hipócrates, que, claro, veio muito tempo depois, séculos, na Grécia, e é considerado o pai da medicina, mas tivemos outros antes. E de lá para cá, nós temos a ciência médica progredindo sempre. E nós temos, desde então, um paradigma que nos acompanha, graças a Deus, e a todos que nele trabalharam até hoje, que é o paradigma materialista, mecanicista, cartesiano. Só que, como muitos de vocês já verificam, nós temos um modelo que vem crescendo e que surgiu em meados do século XIX, onde vários pesquisadores foram lidando com as questões espirituais. Então, se tudo isso foi começando no século XIX, de 20 anos para cá, nós temos coisas lindas envolvendo espiritualidade e medicina. Um progresso que nós nem sonhávamos, mas que agora é algo que se tornou palpável na ciência médica. Nós não estamos falando de crenças, credos, religiões. Estas coisas também têm relação com o nosso estudo de hoje, com o estudo amplo dessa fronteira medicina e espiritualidade. Mas nós estamos querendo lembrar de que as questões espirituais, elas estão sendo trabalhadas há mais ou menos 20 anos de uma maneira extraordinária. Então, o novo paradigma, vocês conhecem, chama-se religiosidade barra espiritualidade. E estamos falando disso porque é um paradigma novo, comparando com os milênios da história da medicina, um paradigma médico, um modelo médico de estudos e de práticas e de exercício da medicina. Então, só para vocês terem uma ideia, eu gosto de lembrar, existe um site que é consultado por qualquer um,
e que tem a ver com a medicina contemporânea, mas também com toda a história da medicina. E esse site está à disposição de todo mundo, e ele tem a ver com o NIH nos Estados Unidos, National Institute of Health. Então, se você, dentro desse site, acessível a todo mundo, você busca o PubMed, você vai encontrar todos os artigos científicos na medicina desde todos os tempos. E é incrível, se você colocar um tema voltado para a espiritualidade, para o estudo teórico, mas, sobretudo, para a prática clínica, como uma palavra-chave de procura no PubMed, você vai ter surpresas lindas. Querem ver exemplos? Por uma questão que é universal: a oração, a prece. Se eu ponho prayer, que significa isso, né? Eu hoje tenho 85 mil artigos para estudar, de colegas médicos de todas as áreas do mundo, do Oriente, do Ocidente, países do Hemisfério Norte, países do Hemisfério Sul. Colegas que estão pesquisando com metodologia científica adequada, não é? O quanto a oração ela é capaz de, uma vez vinculada, eu gosto às vezes de usar a expressão, a arte de curar, você vai ver resultados maravilhosos, seja em pós-operatório de cirurgia cardíaca, seja num grupo de 30 mil enfermeiras americanas com câncer ginecológico, câncer de mama, em que o hábito da frequência aos templos, os mais variados, mudaram a história natural. Quanto maior a frequência aos altares e templos e práticas vinculadas a crenças, melhor a evolução das pacientes. No pós-operatório de cirurgia cardíaca, eu falo como cardiologista, o que acontece? Você vai obter um pós-operatório muito mais simples, com menos complicações e um tempo de internação mais curto em hospitais com esta especialidade, em várias regiões dos Estados Unidos, em vários estados americanos, onde essa pesquisa, que já tem pelo menos 15 anos, ela foi realizada. Então, hoje em dia, esse paradigma novo, religiosidade, espiritualidade e medicina, ele é algo que nós não podemos mais voltar atrás. O crescimento do número de artigos sobre estes temas principais nessa fronteira, eles têm um crescimento exponencial, em que é como se os médicos, grupos de colegas trabalhando nas universidades, as melhores do mundo, estejam se debruçando sobre tudo isto e os resultados sendo devidamente expostos, divididos, publicados com colegas do mundo inteiro. Então, se eu abordo com pacientes em hospitais, emergências, terapias intensivas, por exemplo, como cardiologista, eu procuro fazer tudo para que os meus pacientes não necessitem de uma determinada cirurgia cardíaca, seja de revascularização do miocárdio, seja de troca valvar mitral ou aórtica, sejam implantes de marcapassos, sejam implantes de desfibriladores implantáveis. Mas, quando acontece,
E eu tenho alguns cirurgiões para os quais, por várias razões, eu encaminho os pacientes necessitando de cirurgia. E pelo menos 2 deles, antes de uma cirurgia, são as cirurgias que têm o maior risco cirúrgico, risco de morte. Mas hoje em dia, pelo progresso da ciência médica de um modo geral e das cirurgias de grande porte, os casos de morte são cada vez mais raros. Mas o colega cirurgião cardiovascular, quando a cirurgia está para ter início, ele conclama todos os funcionários, por exemplo, o primeiro cirurgião são eles, né? Mas os auxiliares, o anestesista, as enfermeiras de sala cirúrgica, as pessoas que são os instrumentadores, primeiro instrumentador, segundo instrumentador, toda a equipe. Aquele que trabalha, por exemplo, na aparelhagem da circulação extracorpórea, todos estão ali. E aí ele conclama todo mundo para uma prece, que ele mesmo faz para o êxito da cirurgia, com o paciente cirúrgico desperto, participando da oração para o êxito do ato cirúrgico que vai contemplá-lo a seguir. Só depois que ele termina a oração, o anestesista, então, começa a indução de uma anestesia, de uma cirurgia que pode durar 6, 8 horas, por exemplo. Então, o que nós estamos vendo no dia a dia por colegas do mundo inteiro? Aliás, como a Eliane comentou, eu vou interagindo sobre essas questões com colegas médicos de várias especialidades e também que estão trabalhando e vivendo em diferentes países. E aí o que acontece? Estas evidências de bons resultados, elas estão cada vez mais presentes na ciência médica. E eu lembro também, por exemplo, se eu puser, vejam isto, meus amigos, perdão, a palavra forgiveness, no PubMed, eu vou ter 50.000 artigos. Se eu não souber colocar mais uma palavra-chave para fechar um pouco a pesquisa, ou se eu não tiver uma habilidade para filtrar aquilo que dentro dessa grande amostragem, aquilo que vai me interessar mais, eu vou passar a vida só estudando aquele tema. Mas não é para ser assim. É só para dar para vocês uma ideia, para quem não teve essa familiaridade, do quanto essas questões são relevantes. Sabem algo para uma reflexão interessante sobre a temática do perdão? Perdão hoje é uma questão de saúde pública. Então, isso nos dá uma ideia do quanto essas questões elas começam a ser valorizadas e abordadas no dia a dia da prática clínica. Por exemplo, compaixão. Por exemplo, gratidão. Gratidão e compaixão, se eu ponho essas palavras, não é, no site do PubMed, eu vou ter milhares de artigos para estudar. Por quê? Porque os colegas médicos, nós aqui no Brasil também, estamos trabalhando com isto. Por quê? Porque na medida que você encontra evidências, numa medicina baseada em evidências, de que tudo isso é de grande valor, você estuda para aplicar na clínica. Se você, por exemplo, propuser aos teus pacientes, por exemplo, ao final de cada dia, antes de dormir,
fazendo uma oração ou não, o que seria muito positivo. Você procurar lembrar 3 momentos daquele dia, repetindo isto várias vezes na semana, de momentos em que você teria algo para agradecer a alguém. Seja alguém que te deixou passar no trânsito para você chegar mais cedo no trabalho, seja uma senhora que estava cozinhando e faltou um determinado tempero para completar o resultado, ela solicitou a uma vizinha e agradeceu. Aspectos ligados, alguém ligou para você quando você não esperava para perguntar como você está, porque teve a lembrança de você, parecendo até algo telepático. E aí você agradece, que bom que você ligou, eu queria mesmo dividir esse aspecto com você. O cérebro de quem tem esta tendência, ao final do dia, de agradecer, o cérebro muda. Quando eu digo que o cérebro muda, eu não estou querendo voltar ao paradigma materialista no sentido de que a vida ela está sendo exercida, comandada nas escolhas humanas, na pessoa, o ser humano consciente, pela questão cerebral. O cérebro físico, o encéfalo, sistema nervoso central, sobretudo, mas o periférico também, tudo isso é uma estrutura divina maravilhosa que todos os encarnados na Terra sempre tiveram e nós encarnados hoje também temos, mas corpo físico é importantíssimo para a vida humana. Ele que adoece, seja de transtorno biológico, somático, físico, seja de transtorno mental. Mas quem, na verdade, adoeceu é a alma imortal, é o espírito que está utilizando a vestimenta física para mais uma encarnação, portanto, uma reencarnação. Com que objetivo? Evolução espiritual. De tal maneira que todo o progresso, o que importa na vida humana? A substituição dos vícios morais pelas virtudes do espírito imortal. Quem nos revela isso? O contato com entidades maravilhosas que raramente reencarnam e que estão no mundo espiritual através de mensagens, através de elementos da escrita, através da intuição para conosco, estão nos mostrando o que de fato é relevante. Porque nós já perdemos milênios no pretérito. E há todo um investimento de espíritos superiores envolvendo, vamos dizer, aqueles que são uma pleiade de espíritos mais adiantados, procurando nos mostrar o que importa e o que não importa, do que vai dependendo o alcançar da nossa felicidade, da nossa prosperidade espiritual, envolvendo as questões espirituais também na medicina. Então, reparem, nós somos aprendizes de coisas que devíamos já ter conhecimento antes, mas se pensarmos na realidade toda da humanidade terrestre encarnada, eu diria, mas também dos que vivem em certas esferas do mundo espiritual, há uma ignorância imensa sobre isso. Então, qual é a ideia? Se eu quero trabalhar uma medicina, essa medicina é uma medicina que tenha resultados melhores, eu preciso, no dia a dia da prática clínica, no dia a dia dos estudos nas faculdades de medicina,
eu já visitei inúmeras, tanto quanto pude visitar congressos mundiais de psiquiatria, levando a semente do paradigma novo. A semente, quando eu digo dessa forma, é a semente da prática, envolvendo espiritualidade no dia a dia. Isto não é um objetivo, nunca foi, de proselitismo religioso. Não é o aspecto da crença do credo. É uma questão que mostra para qualquer um e para nós também quem nós de verdade somos. Qual é o sentido da vida? Qual é a razão de ser das enfermidades? De onde vem isto tudo? Outra lembrança para nós, para cuidarmos disso com pacientes graves, pacientes em cuidados paliativos, pacientes oncológicos, pacientes com transtornos mentais. De onde vem isso tudo? Quem nós somos de verdade? Quais são as nossas imperfeições? Quais são as raízes do sofrimento? Lembrando algo junto disso. Doença, transtorno é efeito, é legado do que nós éramos e do que nós fazíamos em vidas anteriores e até nas vidas presentes. Então, na medida que nós podemos fomentar isso, eu me lembro, era 1998, eu fui aos Estados Unidos porque eu tinha ideia de fazer medicina lá depois da residência, do internship, por exemplo. E aí eu me matriculei num curso que era um curso de preparação para fazer a prova, para fazer a aplicação para uma faculdade de medicina nos Estados Unidos. E esse curso era na Harvard Medical School, em Boston. E aí foi um curso de 10 dias, um curso maravilhoso, para, tipo um up-to-date, para as questões da medicina interna, de tudo que compreendia o exame para estar me mudando depois para lá. E foi lá que eu vi, não é? Num intervalo, a divulgação de um curso sobre espiritualidade e saúde. E eu nunca tinha imaginado isso, nunca tinha visto, mas de lá para cá, isso, portanto, são já mais de 28 anos, nós estamos vendo todo um progresso nesse sentido. Aqui no Brasil, seja no estado que for, em quase todos eles, você tem nas faculdades de medicina, como tem em Cambridge, como tem em Oxford, como tem, como eu comentei, na Harvard Medical School, na Duke University, você tem disciplinas eletivas e tem disciplinas optativas, são essas, ou são obrigatórias, para você ter uma capacitação do alunado, do corpo discente, para que essas questões da espiritualidade sejam utilizadas no dia a dia da clínica com o passar do tempo. Isso já vem acontecendo. Então, meus amigos, nós estamos vivendo uma época linda de uma espiritualização como que progressiva em medicina, de tal forma que essa é uma tendência e algo que não terá retorno. Se eu puser, por exemplo, aquele mais, vamos dizer, chamativo, mas o menos utilizado na clínica. Se no PubMed eu puser um tema que é o de experiências de quase morte, experiências fora do corpo, near-death experiences, se eu puser como uma palavra-chave, eu tenho mais de 1 milhão de artigos para estudar. E aí eu vou estudar os principais que eu vá escolher
E eu vou procurar entender os resultados de todas essas pesquisas para levar para a prática médica, para o dia a dia da clínica. Então, em todos os mais importantes cenários da medicina, você deve estudar e aplicar isso no dia a dia, respeitando as crenças, mas procurando oferecer para o paciente algo que lhe traga aspectos positivos para a sua recuperação, respeitando todos os aspectos principais humanos do paciente em questão, seja criança, seja adolescente, jovem, adultos de todas as faixas etárias, sejam pacientes na terceira idade. Para vocês terem uma ideia, 2017, eu recebo um telefonema, apenas um exemplo a mais, não é? De um colega cardiologista de Manaus. E aí eu já o conhecia e ele se identifica e diz: Sérgio, tudo bem? Eu estou lhe ligando para lhe fazer um convite. Ah, é? Qual é o convite? Olha, na data tal de setembro desse ano, nós vamos ter o Congresso Regional de Cardiologia, envolvendo todos os estados da Amazônia. E nós gostaríamos que você fizesse o estudo inicial, não é? A palestra que daria início ao Congresso. Eu fiquei, assim, muito feliz de receber o convite e fiquei pensando, será que nessa data eu posso? Podia. Eu falei, olha, eu posso. E fiquei imaginando qual seria o tema que ele gostaria que eu apresentasse para a abertura do evento. Fiquei pensando, será que é fibrilação atrial aguda, infarto do miocárdio, transplantes cardíacos, miocardiopatias dilatadas? Eu fiquei pensando numa área que são áreas até hoje da cardiologia do mundo inteiro. E aí ele me diz, olha, Sérgio, o tema deste ano vai ser espiritualidade e doença cardiovascular. E, para minha surpresa, e aí eu preparei e fui lá falar durante... até teve uma questão curiosa. Quando ele fez o convite, eu perguntei quanto tempo eu teria para apresentar. Aí ele falou, olha, meia hora. Aí eu pensei assim, meia hora? Eu pensei assim, olha, eu vou do Rio de Janeiro para Manaus, é um voo mais longo, às vezes é um voo de madrugada, não é? Para falar meia hora, tudo bem, é a abertura de um congresso com 500 colegas dos estados amazônicos. E aí ele falou, Sérgio, meia hora que a comissão científica planejou. Eu falei, brincando, né? Eu falei, então eu não vou. Mas por quê? Porque é muito pouco tempo. Então, espera aí. Desligamos o telefonema e aí ele me liga, sei lá, meia hora depois, já não lembro, e diz, olha, você pode falar 45 minutos. Aí eu falei, agora está bom. Não é? Num tom de brincadeira. E aí viajei, fiz a apresentação. Então, esse é só mais um exemplo para os amigos que nos acompanham, os colegas, os profissionais da saúde nas diversas áreas, da saúde privada, pública, não é? Universitária ou não, a ideia de que estamos vivendo uma época que é uma época muito como que diferente do que aquela de durante a nossa como que formação. Outra questão que eu gostaria de lembrar para vocês é se eu trabalho a área da espiritualidade em medicina, então assim, a minha formação
é de clínico geral, medicina interna e com mestrado em cardiologia. Então, foi onde eu sempre trabalhei muito em emergência, terapia intensiva, mas numa época pós-operatória, Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras, durante mais de 30 anos, do Ministério da Saúde aqui no Rio de Janeiro. Mas numa época onde as questões da espiritualidade sequer eram ventiladas. Se eu, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Fundão, se eu, num round, à beira do leito, falasse em questões, por exemplo, de espiritualidade, as pessoas me olhariam com uma certa estranheza. Se eu falasse na alma do paciente, porque se existe a importância da questão da espiritualidade, além disso, até antes disso, a importância e o convite para as questões da humanização, que é uma carência da medicina no planeta inteiro. Porque consultas médicas de 15 minutos, tem colegas que às vezes nem olham nos olhos do paciente. E nós temos muitas limitações e a humanização e a espiritualidade na medicina são um convite extraordinário para o paradigma novo, nos permitir um cuidado maior para a relação médico-paciente, que é básica e que precisa ser aperfeiçoada, humanizada e espiritualizada, em torno de toda uma ciência nesse sentido. Então, naquela época, onde eu trabalhava mais em certas atividades, não havia, mas agora as questões, essas são um acréscimo na prática médica. Então, o que acontece? Nós estamos trabalhando na área da mediunidade há bastante tempo. De tal maneira que nós estamos aprendendo até algo que não é do dia a dia. Como eu comentava antes, de onde vêm as doenças? Lúpus eritematoso sistêmico disseminado. Para alguns, evoluindo com nefropatia grave, insuficiência renal crônica lúpica e fila de transplante. Em outros, eu tenho casos mais brandos. De onde vem o diabetes, a hipertensão arterial sistêmica? De onde vem o autismo, o TEA, o TDAH, a bipolaridade, o pânico? Por que, por mais que você estude uma medicina científica de qualidade, se você não entrar em certas questões, nós ficaremos, ou você, profissional de saúde, sem, por exemplo, nós conhecemos muito sobre hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, detalhes das ilhotas de Langerhans, da insuficiência absoluta ou relativa de insulina, as questões terapêuticas ligadas a tudo isto, mas eu não sei bem aonde que isso tudo começou. Então, eu preciso até avançar nas questões da espiritualidade e entrando numa realidade que está fazendo parte de uma medicina atual. Para vocês terem uma ideia, já me preparando para deixar um tempinho para as questões dos amigos, há pelo menos 15 anos, nós estamos levando para os congressos mundiais de psiquiatria, seja o de agosto de 2019 em Lisboa, seja o do ano passado em Praga, República Tcheca, seja no ano anterior em Bangkok, na Tailândia, a experiência de grupos, agora sim, é uma especialização, de grupos espíritas enfronhando-se na realidade do mundo espiritual e buscando questões de vidas passadas, onde as pessoas contrariaram as, vamos chamar, leis divinas e acabaram se predispondo
a questões médicas atuais. Por que em oncologia nós temos uma ciência maravilhosa, uma especialidade linda, e mesmo com toda uma oncologia preventiva, não é? Apesar disso, nós estamos vendo um aumento progressivo do número de casos de os mais variados tumores, além de questões tumorais oncológicas, leucemias e linfomas, e problemas como mieloma múltiplo, sem necessariamente um tumor. Então, o que acontece? Nós estamos precisando de algo além. Porque, do contrário, nós vamos fazendo uma medicina farmacológica. A psiquiatria convencional, ela é toda farmacológica. Tem ansiedade, ansiolítico, tem depressão, antidepressivo, tem esquizofrenia, antipsicótico. Tudo isso é importantíssimo, mas é porque nós não conhecemos as origens e ficamos achando que tudo vem, por exemplo, das nossas células, dos nossos tecidos, dos mais variados órgãos do corpo humano. Mas, na verdade, as raízes são espirituais. E como nós não as pesquisamos de um modo mais simples, quando nós pesquisamos, nós vamos encontrar as origens em vidas anteriores. Então, reencarnação, imortalidade da alma, mundo espiritual, a ação de desencarnados ou iguais a nós, só que do outro lado da vida, na realidade humana de um modo geral, mas também nas questões médicas, tudo isso vai sendo um convite. E nós estamos nesses congressos mundiais mostrando, por exemplo, para um grupo, uma casuística, não é? de pessoas, portanto, com certas questões psiquiátricas, o antes e o depois, quando você lida com espíritos relacionados ao sofrimento atual. Quando você cuida do que houve no passado, os pacientes melhoram. E você compara o antes e o depois. Quem diria, não é, que algum tempo depois, lembrando de certos pioneiros de décadas atrás, você utilizar as ferramentas envolvendo espiritualidade e mediunidade para ajudar os doentes e vendo uma evolução completamente diferente e melhor do que nós temos quando você usa os elementos que, sem esses aspectos novos, você usa e os resultados ainda são muito pobres. Então, meus amigos, na relação médico-paciente, nas interações com os enfermos de um modo geral e os familiares também, a espiritualização da medicina é um caminho sem volta e é uma coisa de resultados maravilhosos. Todas as vezes que nós enviamos abstracts sobre essa fronteira envolvendo o mundo espiritual, a mediunidade, para pacientes com transtornos psiquiátricos, os comitês científicos, destes que são os mais relevantes congressos mundiais, todos eles ligados à Associação Mundial de Psiquiatria. Os comitês científicos aceitaram aquilo que nós enviávamos. Por quê? Porque esses colegas entendem que há um espaço para visões novas sobre o transtorno mental, as suas origens e modalidades terapêuticas que nós não tínhamos até então. Então, meus amigos, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, trabalhando como que esses minutinhos, e me coloco à disposição para quaisquer questões que vocês queiram trazer.
Obrigada, doutor Sérgio. Que palestra inspiradora, acalenta os nossos corações, como falaram aqui no chat, né? Ver que está nascendo esse olhar na medicina e você sendo aí um bodhisattva que anda pelo mundo levando esse benefício, que coisa maravilhosa. Sem contar o seu tom de voz, né, que vai acalmando a gente, muito gostoso de ouvir. Muito obrigada. De nada. E Alguma temos algumas. questão? Tem sim. Mateus, coloca aí, por favor. Doutor Sérgio, na sua vivência na cardiologia, já teve relatos de pacientes que tiveram EQM? Qual a sua visão sobre o tema? Essa é uma área linda, experiências de quase mortes, experiências fora do corpo. Em geral, esses acontecimentos, eles se dão na área da cardiologia. Por quê? De um certo modo da cardiologia. Imagina uma cirurgia abdominal ou uma cirurgia torácica, e aí, ou até uma outra mais simples, e durante a indução anestésica ou durante o ato cirúrgico, o coração para. Então, já chegou na cardiologia, já chegou na anestesiologia. E aí, a parada cardíaca gera uma hipóxia cerebral instantânea. Então, não é para continuar a cirurgia. E aí, o que é a prioridade? A reanimação cardiocirculatória. Então, quando ela é exitosa, às vezes até dá para continuar a cirurgia, ou vai ter que continuar mais adiante. Então, essas experiências aconteceram, não é? E estudos mostraram que foram aqueles estudos que monitoravam a atividade eletroencefalográfica cerebral, não é? E que mesmo com linha isoelétrica, ou seja, atividade neuronal zerada, os pacientes contaram depois, e os colegas começaram a relatar isso há 50 anos. Foi exatamente em 1975 o primeiro pesquisador, um psiquiatra nos Estados Unidos, revelando o que os pacientes contavam. E ele foi analisando e vendo que eram histórias semelhantes. Então, eles tinham uma visão do centro cirúrgico, com detalhes. Depois eles viviam passando por um túnel e chegando num outro lugar, encontrando antepassados, seres de luz, como eles chamavam, e havia toda uma vivência. A maioria tem isso, mas não registra na memória e não conta. Mas os que contaram são milhares, e que esses casos, então, enfeixaram em livros e artigos a respeito. Então, essa é uma ciência linda. Então, pacientes meus, um que outro contou isto, mas não durante a recuperação pós-operatória. Foram me narrando já quando eles voltaram no consultório para avaliação pós-operatória, acompanhamento clínico, e aí um que outro lembrou. Eu não pergunto, porque eu tenho outras questões para perguntar, mais relevantes para acompanhar clinicamente o doente, mas um que outro, sabendo que eu sou espírita, acontece de dizerem, olha, quer saber de uma história? Aí conta com quem se encontrou, como se sentiu, como aquela vivência mudou a sua vida, porque trouxe uma ideia da imortalidade da alma e trouxe um sentido diferente da vida. E eles tiveram uma motivação para uma reformulação da sua existência, do seu dia a dia, especialmente no trato
com as outras pessoas. Então, é algo lindo. Um dia nós podemos conversar exatamente sobre experiências de quase morte. É uma ciência hoje. Que lindo, maravilhoso, doutor. Tem, eu acho que mais uma pergunta dá tempo ainda, né? Gente, espreme um pouquinho aqui. Doutor Sérgio, quais as abordagens para tratar as prevenções de doenças e para tratar doenças já instaladas? Olha, isso é um congresso. Para responder, se Pois você é. quiser, eu fico até meia-noite numa boa e vamos conversando sobre isso. Eu acho que o mais importante, talvez para ressaltar de uma maneira resumida, é exatamente assim esse sentido novo da vida, esse entendimento melhor da realidade humana num planeta atrasado como nós. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui fazendo um estudo, né? Estão acontecendo hoje 50 guerras. Que mundo é esse? Para vocês terem uma ideia, não é? A par disso, nós estamos aqui conversando 2025, estamos em janeiro, 26. Em 2025, 1.050.000 suicídios. Nossa, gente. Um suicídio a cada 34 segundos. Organização Mundial da Saúde. Eu vou entrar num tema, mas en passant, 2025, 45 milhões de abortos induzidos. Que mundo é esse? O quanto nos falta de entendimento, de aperfeiçoamento do dia a dia, da vida humana, do respeito às outras pessoas. Sabe, o quanto nós temos que trabalhar com vistas a um mundo melhor. E aí, quais são as referências? Filosofias, aspectos religiosos daqueles que vieram sugerir a importância da compaixão, da empatia, da solidariedade, da fraternidade legítima, da caridade desinteressada, da humildade. Eu ouvi de espírito materializado na minha frente. Quando eu digo espírito materializado, antes da reunião ele não estava no ambiente. Havendo condições de ectoplasmia, esse espírito diz para mim, no âmbito de uma conversa sobre medicina em Paris, ele diz: Sérgio, humildade é quem abre as portas dos céus. Eu nunca esqueci isso. Então, isso é espiritualidade, isso é virtude. Qual é o sentido da vida? Se eu tenho qual é a tríade devastadora? Orgulho, egoísmo, vaidade, posso acrescentar indiferença, ganância, materialismo desenfreado. E quais são as virtudes? Compaixão, empatia, humildade. Então, se eu não substituo, né, se eu ajo por causa do meu orgulho exacerbado, eu vou ferir alguém. Lei de causa e efeito, ação e reação, lei de responsabilidade pessoal. Aquilo que eu fizer, volta. Volta nessa vida ou volta numa próxima. Então, eu preciso conhecer melhor isso. As crianças na escola pública ou na escola privada precisam conhecer espiritualidade o quanto antes melhor, para que quando eles chegarem na adolescência, quando eles chegarem na vida adulta, essas sementes de espiritualidade, não para apenas na prática médica,
mas no desenvolvimento da infância, da juventude, da vida adulta, para nós não errarmos, porque esses erros contrariam leis superiores e eu me predisponho a adoecer. Então, essa é uma ciência, é uma fronteira linda que você escolheu para que nós abordássemos um pouco na noite de hoje, pelo qual, é claro que eu te agradeço muito. Que bom, doutor Sérgio. Olha, a única coisa ruim é que acaba, né? A única parte. Mas continuaremos juntos, né? Teremos aí as suas aulas na pós, vai ser maravilhoso. E espero revê-lo em breve. Muito Que assim obrigada. seja. Conte Amém. comigo. Muito obrigado a você. E Muito bom obrigada. trabalho para os colegas que vão me sucedendo agora. Que eles façam também todo esse contexto maravilhoso que você foi escolhendo para esse somatório ser útil para todo mundo. Deixo um abraço para eles também, outro para você e para todos que estão nos acompanhando. Fiquem com Deus.